Mano, saiu um anime muito foda dessa temporada, uma mistura de Tokyo Ghoul com Deadman Wonderland. E vai por mim, se você gosta de anime com porradaria desenfreada e um protagonista muito apelão, esse daqui é o anime, meu compadre. O episódio começa com um flashback de anos atrás com um homem chamado Samidari gritando, porque o cara queria adotar uma criança ao invés de matar, porque o moleque é um demônio. Meu parceiro, o anime já começa nos jogando um projeto de Anakin de graça. Então é explicado um pouco da história desse anime e aparentemente há muito tempo atrás, Onis começaram a surgir e atacar tudo que há pela frente, destruindo vilarejos e cidades. Pique Demon Slayer. Com isso surgiu um cara chamado Momotaro, com força o suficiente para derrotar esses caras. O maluco foi sozinho para uma ilha onde esses bichos estavam e passou o rodo em geral, dando início à antiga guerra entre Momotaro e os Onis. Então somos levados para o presente finalmente, para a casa de Shiki Ishinose, o bebê lá que o cara queria matar. Aparentemente ele acabou de ser expulso da escola por briga, e tava lá trocando uma ideia falando pro amigo dele. Mas meu irmão, se liga no quarto desse maluco. O cara nem é de maior e já tem uma coleção de armas militares brabíssima. Pô, nessa época eu não podia nem ter carta de Yu-Gi-Oh, que era considerado do demônio. Imagina se entrasse em casa com isso daí. Então o pai dele, o Tsuyoshi, aparece e já chega dando um murro no cara por ter sido expulso. E eles começam a discutir e se zoar. O cara meteu um até que ainda bem que ele era adotado. O maluco não tem medo do perigo. Então no meio da conversa, o telefone do seu pai toca pra ele fazer uma entrega de bebida. Sim, o pai dele vende pinga. Mas logo após ele sair, uma explosão misteriosa acontece lá fora. E quando o Shiki vai olhar, um poder sinistro de sombra puxa ele pra fora. Lá fora, ele se depara com um cara misterioso e bem estiloso, perguntando se ele era o Shiki. Mas antes dele fazer qualquer coisa, o pai dele chega e atropela o maluco. Eu tenho que admitir, o coroa é bom. Então na fuga ele fala que agora eles vão ter que ir pro exterior e começa a contar tudo pra ele. Na verdade, aquele cara é um descendente de Momotaro e que veio caçá-lo, pois o Shiki tem sangue de Oni. E antes de falar qualquer coisa, o cara aparece de novo. Mano, o cara corre mais rápido que um carro, como assim? Ele já chega metendo um espadão de sombra, cortando ele e fazendo com que névoas estranhas cobrisse tudo, o que leva o cara a bater o carro, mano. Gente que é ruim de volante é assim mesmo. O cara quando dirige bem, dirige é de olho fechado. Então ele sai do carro antes dele explodir, mas quando o Tsuyoshi se deu conta, o Shiki já havia sumido e os rastros iam pra uma fábrica próxima. Então lá ele encontra o Shiki amarrado em uma espécie de teia que mais parece o Venom. E ele começa a explicar pro filho dele sobre os descendentes de Oni e de Momotaro. Cada vez mais os descendentes foram aumentando, então os de Momotaro se uniram e criaram uma agência de caçadores de Oni, enquanto os Onis começaram a se esconder na sociedade com medo de serem mortos, bem no estilo Kimetsu no Yaiba mesmo e Tokyo Ghoul, tá ligado, né? Então o velho finalmente se revela, na verdade ele também é um descendente de Momotaro e renunciou pra poder cuidar do Shiki. Com isso ele puxa seu espadão estilo Zabuza e parte pra luta com outro caçador, que se revela como Samidari. Sim, o projeto de Anakin de anos atrás. A luta até que foi maneira, mas eu tenho que admitir, eu demorei pra me acostumar com essa troca de 2D pra 3D. Ficou um pouco estranho, mas não tá tão ruim. Então obviamente você sabe o que rolou. O vovô fora de forma perdeu pro Samidari e deixou o protagonista puto. E como você tá cansado de saber, você tá sempre por aqui, você já sabe, né? Ele invocou o poder do protagonista e se transformou em um capiroto de vez. Calma lá, o protagonista. O maluco ficou pica nessa forma, virou realmente uma besta fera feroz. E essa música, meu amigo, que delícia de trilha sonora. Eu fiquei até com malaquias duras aqui. O cara é tão brabo que com o sangue ele criou várias armas de fogo e até um fudendo de um míssil de sangue. O cara jogou um míssil no cara e impressionantemente ele saiu vivo. Então depois de um show de pancadaria, parecendo que veio de Venom carnificina, ele finalmente derrota o Samidari. Ou era o que a gente pensava. Sim, depois disso tudo o cara ainda saiu vivo. Pelo menos perdeu o braço. O Shiki no momento já havia usado muito poder e caiu porque perdeu o controle. Mas antes do cara cortar sua cabeça, seu pai entrou na frente e tomou a espadada em seu lugar. Ao mesmo tempo que feriu o Samidari, o que forçou a embora, pois estava muito ferido. E estava vindo pessoas olhar o que aconteceu. Então o maluco sumiu no meio da névoa, pique o teleporte e o coitado do Shiki ficou lá com seu pai morrendo em suas mãos. Mas nem nesse momento o moleque teve paz. Assim que ele morreu, ele estava lamentando a morte do pai dele e chegou do nada um cara de patins que deu um nocaute nele. Então aparecem os malucos bizarros amarrados em faixa, estilo múmia, conversando por alto-falantes na boca, dizendo que o Samidari falhou e como esses momotários de hoje em dia são lixo de fraco. E com um papinho que não pode deixar as pessoas verem ele caçando Onis. Enquanto isso, aquele cara do patins que se chama Naito começa a passar as notícias pro seu chefe, que ele chama de diretor, que além de achar um bom candidato pra escola, achou um outro que irá testar pra ver se vale a pena. Então depois de um vislumbre do seu passado e da morte do seu pai, o Shiki finalmente acorda, amarrado em uma cadeira em uma sala totalmente vazia e com Naito do seu lado fazendo exercício. Então ele se apresenta pro Shiki e explica a situação dele. Ele, assim como o Shiki, é um Oni, e ali é uma escola pra treinar Onir pra lutar contra os caçadores de Momotaro, e que ele irá fazer um teste pra ver se ele está apto a entrar na escola e poder entrar na organização de Oni. Aí ele fala também que o corpo dos seus pais está com ele em um lugar seguro. Então o Shiki invoca o espírito de Asta e começa a gritar com ele pra pedir mais informações. Sério, por que todo protagonista
protagonista tá assim ultimamente. Parece que são meio burros e só sabem bater e gritar. Então durante a conversa o Shiki demonstra completamente desinteressado e fica só gritando, forçando o Naito a mudar de estratégia, que tenta matá-lo. Sim, a segunda estratégia do cara é enforcá-lo até a morte para ver se ele reage. Então o Shiki mais uma vez vira um capiroto e começa a lutar com o Naito, mas é derrotado facilmente. Esse Naito é tipo um Satoru Gojo, e o Naito ainda explica que aquilo que ele se transforma na verdade é uma forma de frenesi de Oni, e quando ele perde o controle ele começa a destruir e atacar todo mundo. Literalmente perde o controle e gasta seu poder de qualquer maneira sem moderação. Além disso, com efeito colateral, você perde as memórias do que faz enquanto estava em frenesi. E claro, perde as forças, né? Olha quanto sangue o maluco gastou pra se manter nessa forma. Vai ficar anêmico daqui a pouco. O Shiki fica ainda mais puto porque o cara consegue usar aquele poder e ele não. Então Naito explica que aquilo era diferente. Ele estava controlando o sangue dele sem entrar em frenesi. Por isso tinha tanta precisão e força. Basicamente eles conseguem controlar o sangue para criar qualquer coisa que quiser. Tipo os poderes de Deadman Wonderland, que inclusive é um anime muito foda, assistam depois. Então ele fala que não adianta explicar mais nada, porque o Shiki estava reprovado. Mas o Shiki ativa seus 2 neurônios e percebe que se ele ficar ali, ele talvez consiga ficar mais forte e se vingar daquele cara que matou seu pai. Mano, o cara chega a se humilhar na frente do Naito só pra poder ser subordinado dele. No entanto, pro azar dele, o Naito já havia tomado a sua decisão e iria mandá-lo jogar de Vasco, pois ele era muito perigoso pra ficar solto. Mas o cara é o protagonista, né? Então ele recebe inteligência e percebe como o Naito faz para usar seus poderes e resolve imitar. E não é que deu certo, o cara usou todo o poder de protagonista pra se esquivar e criar uma arma com sangue do completo nada e mandar bala nele. Infelizmente, mais uma vez o cara não derrotou. Meu Deus, o maluco tá humilhando muito ele. O cara parou o tiro com um dedo, mano. Então Naito explica que mesmo tentando aquela jogada desesperada, ele ainda era fraco. E o que ele fez foi nada mais do que entrar em um estado de semi-frenesi. Ou seja, ele teve um tiro de sorte. Mas o Shiki acaba impressionando ele e ele consegue controlar aquele estado de semi-frenesi e reverter ao normal. O que acaba chamando a atenção do Naito, que decide dar uma chance pra ele e ele passa na avaliação pra entrar na escola. Mais uma vez o Shiki mostra por que ele é o protagonista. O cara conseguiu fazer algo raro e quase impossível. Esse daí recebeu o selo Saitama de apelação. Então Naito faz um breve resumo de onde ele se encontra. Ele está na ilha de Onigashima, a ilha lá que teve a guerra anos atrás. Os portões do inferno estão escondidos no centro da ilha. E essa é uma escola de treinamento da organização de Oni, a Academia Hasetsu. Lá eles treinam em forma Onis para serem soldados / agentes, tá ligado, né? Contra a organização de Momotaro. Então ele leva o Shiki para se trocar e pôr o uniforme e também informa que ele é o seu professor responsável. Depois de pronto, eu tenho que falar que o uniforme é brabo. E ele fala pro Shiki que o pai dele tá em um necrotério e que ele pode fazer o que quiser com o corpo dele. Mas antes do Shiki perguntar qualquer coisa, ele fala que eles estão atrasados e só tem 15 segundos para chegar até a sala de aula. Eu nunca vi o cara correr tanto na minha vida. Então chegando lá, o Shiki encontra seus novos companheiros de turma, Jin Kozaki, o mascarado, que de cara não se deu bem com o Shiki, mas eu aposto que vão ser grandes amigos depois. Os caras são tipo Naruto e Sasuke, tá ligado? E além disso, ele conheceu Ikari e a Orochi, Kuina Sazami, Juiji e Tsurubi e mais uma porrada de gente aí, mano, que nome japonês é complicado, né, velho? E também uma possível Hinata do Shiki ali, cê tá ligado? Aquela waifuzinha que com certeza ele vai macetar. E por fim, não menos importante, o Hokuro Kirayama. Eu vou falar, se você sabe quem é o dublador dele, você já sabe que ele vai fazer coisa braba. Então depois da apresentação, o Naito chega e põe moral nos dois, fazendo eles pararem a briga. E por causa disso, acaba resolvendo no primeiro dia de aula fazer uma brincadeira, a caça aos demônios. Basicamente, ele os levou para uma floresta para uma brincadeira de pega-pega. Eles serão divididos em grupos e terão que entrar na floresta e recuperar bolas de prata e sair da floresta sem que o professor pegue e fique sem suas bolas. É tipo aquele treinamento do Kakashi, cê tá ligado, né? E ele fala que quem perder vai ser expulso. Então ele termina de explicar as regras e fala que ele não vai usar sangue ao menos que eles entrem em estado de frenesia, ele vai ter que conter. Mas o Jin, todo piadista, fala que ele não vai se responsabilizar e que ele tá disposto a matar o professor. Mal sabe ele que esse Naito aí, mano, é o próprio Satoru Gojo, o cara derrota todo mundo aí com a mão. O Naito aproveita e fala que se ele conseguir matá-lo, vai ser aprovado na hora. Então, ele fica todo animadinho igual o pinto no lixo. Mas, mano, é só mais um truque dele pra fazer os caras caírem na porrada e treinarem, porque adivinha quem que foi que ficou no grupo do Shiki? Isso mesmo, o Jin e a Romari. E essa menininha é fofa demais, hein? Nem parece que é um demônio, mas vai vendo. Eu aposto que vai ter um poder roubadíssimo pra quebrar todas as expectativas. E pelo jeito, o Shiki também gosta dela. Mal falou com ela e já tá todo mijando Guaraná. Eu acho que 2 é para aí, hein? Eu acho que vai dar bom esse negócio aí. Então, como você já deve imaginar, eles foram os 3 primeiros. Então, ao entrar, a primeira coisa que o tapado do Shiki fez foi pra cima do Jin, só por ter zombado dos seus objetivos, ameaçando ele com um pedaço de galho. É um comédia mesmo. O cara é um Oni que usa poder de sangue, mas o cara vai com um graveto pra lutar contra ele. Então o Jin revela seus poderes, com seu corpo todo machucado e costurado, que parece mais um boneco do que um Oni. Ele perfura seus machucados costurados e dele ativa serras de
sangue. Aí eu já achei bem parecido com o Chainsaw Man. O cara é bizarro, mano, o poder dele é cabuloso demais. Então ele parte pra cima do Shiki, que percebe que não foi uma boa ideia ir com um graveto pra cima de um cara com a serra. Então ele tenta ativar seus poderes de sangue como antes, mas não consegue. Parecia um velho brocha sem azulzinho, não conseguia fazer nada funcionar. O cara tava levando já uma surra bem dada. Enquanto isso, em outro canto da floresta, a Romari tava perdida, reclamando de como não consegue fazer nada sozinha e que sempre precisa de ajuda do resto. Essa menina é bem deprê, tadinha. Aí ela lembra que o Shiki falou que ia ajudá-la, então ela se anima, mas logo fica deprê de novo porque acha que ela é tão inútil que não serve pra nada. E depois de um tempo choramingando, ela decide ir na direção do barulho da luta entre os dois. E meu amigo, que raiva, ela passou por uma das bolas e não viu. O que ela tem de fofa, ela tem de cega. Essa menina, com certeza, ela tem autismo. Então chegando lá, os dois estavam brigando e o Shiki levando uma surra. Mas assim como a bola, ela não viu o ataque do Jin vindo. E se não fosse o Shiki, ela teria ido jogar no Vasco. Então ela começa a ficar triste de novo e se desespera porque o Shiki se feriu por culpa dela. O que leva ela a entrar em estado de frênese. Eu te falei, mano, essa menina é absurda. Mano, ela é menor que o Shiki e invoca um monstro gigante de sangue que a protegia e tinha vida própria. Ela fica chamando de irmão bicho, muito bizarro. Então com o Mad do Jin, vai surgir uma motosserra na outra mão, muito na pegada de Chainsaw Man mesmo, e vai pra cima do bicho. E mano, me fala, em que mundo ele achou que ia dar certo enfrentar um bicho desse tamanho com uma serrinha de nada? O cara parecia um pincher raivoso tentando bater no Rottweiler. Ele até consegue fazer uns cortes brabos e usar a cabeça, mas o bicho é insano e mete a porrada. Enquanto isso, o Naito tava só observando a luta de longe. Eu sabia, meu brother, ele tava fazendo aquilo só pra treinar a molecada. O cara tava deixando o circo pegar fogo, só pra ver até onde ia a habilidade dos caras. Nesse momento, o diretor aparece e nos dá informação sobre aquela escola. Eles resolveram criá-la pra deixar os jovens ainda mais fortes e ajudar na luta contra os Momotaros, pois esses caras sequestram e matavam as crianças Oni sem piedade, para fazer experimentos horríveis. Então voltando pra luta, o Shiki, enquanto tenta matar outro bicho, tenta tirar aquela garota debaixo do bichão pra ele não se machucar, mas isso acaba deixando a criatura mais puta e começa a esguichar sangue jogando todo mundo pra longe. Foi quando, depois de meia hora, olhando e apanhando, o Shiki entende como funcionam os poderes de sangue. Basicamente ele cria imagem das coisas geradas por transmissão cerebral, então eles vão refletir sobre coisas que você tem traumas, gosto e experiência da sua vida. No caso dele, as armas de fogo. Então quando o Naito decide intervir, ele surpreende. O Shiki consegue criar uma arma braba com sangue e com o único tiro ele explode o bichão como se não fosse nada, deixando todo mundo em choque com seu poder de destruição, principalmente o Jin. Agora o cara deve estar com um brioco trancado. Podia ter sido ele naquele lugar alguns minutos atrás. Deve ter passado nem Wi-Fi, mano. E meu amigo, o que você acabou de ver aqui foram apenas os 3 primeiros episódios do anime Tougen Yanki. Se você chegou aqui, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar aquele like brabo pra você não perder as próximas análises desse canal que tá foda demais. E é isso aí, meu parceiro. O vídeo vai ficando por aqui, falou e até a próxima.